Se você for fazer o vestibular da Unifesp, não deixe de assistir esse vídeo, galera, mas veja inteiro, porque, meu irmão, a gente vai fazer uma revisão, né, dentro dessa resolução. Olha que espetáculo! Assim você vê, meu irmão, o conteúdo da maneira mais ampla possível, porque na próxima prova não vai cair igual, né, galera? Mas o conteúdo, filho, gametogênese, mitose, meiose, é muito famoso. E pode ter certeza que lá no finalzão vai ter, né, uma surpresinha para vocês. Beleza? Então, se inscreva aí no canal, que Bio, meu irmão, tá vendo com muito conteúdo, o trabalho começou recentemente. Meu irmão, ó, é resolução de questão, é vestibulares isolados, Enem, tudo que você imaginar. Tem canal de membro aí rolando, meu irmão, para caso você faça alguma dessas provas. Só coisa boa, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Cara, diz o seguinte, ó, que na fertilização in vitro, calma aí que eu... agora sim, o procedimento mais comum é o ovócito secundário ser colocado em contato com os espermatozoides para que a fertilização ocorra espontaneamente. Em casos específicos, pode ser feita a injeção, ó, intracitoplasmática, quando um espermatozoide é artificialmente introduzido no citoplasma do gameto feminino. Quando um homem não produz espermatozoides viáveis, pode ser feita a injeção, olha o que ele disse, hein? Uma injeção de uma espermátide no citoplasma, no ovócito 2, mas não a injeção de um espermatócito secundário. A figura representa, de forma simplificada, a espermatogênese humana. Então ele botou aqui, galera, ó, o espermatócito 1, rolando, ó, meiose 1 e aqui a meiose 2, ok? Então não tem jeito, cara. Saber gametogênese, meu irmão, é um papo que você só desenvolve quando você sabe bem meiose, tranquilo? Então vamos lá. A questão, ele botou o esqueminha aqui, ó, né, dos espermatócitos secundários, das espermátides, né, e a gente vai ter que relacionar aí as fases e o processo de divisão com os comandos da questão. Então, o primeiro comando diz o seguinte, ó, em qual gônada ocorre a espermatogênese humana? Bom, galera, espermatogênese humana, estamos falando de qual gônada? Né, do famoso testículo, beleza? Então aqui, perguntinha bem direta, ok? Não tem muito para onde correr e muito que justificar. A gente sabe que ocorre lá. Beleza. Em qual fase da meiose 1 diferencia-se os gametas que terão um cromossomo X do que terão o cromossomo Y? Aí sim, agora a gente entrou no papo da meiose. Beleza? Agora, galera, lembre o seguinte, eu vou fazer de maneira aqui, né, bem, né, organizadinha, tá? Mas trabalhando com as fases que ele está relacionando aqui no comando, ok? Então, vamos lá. Lembrem que na intérfase das células, ok? A gente tem fase lá, subfases G1, S, G2. Destaque para S que rola a replicação do DNA, beleza? Então, vamos lá. Quando eu penso na prófase 1, ok? A gente ainda está com os cromossomos muito, mas muito fininho, né? Nada de espiralado ou condensado, beleza? Eles são bem fininhos, tá? Então a gente não está nem conseguindo visualizá-los bem. Então vamos trabalhar com a meiose partindo da metáfase, ok? Lembrem que na metáfase, né, da meiose 1, vamos fazer aqui, ó, uma célula só com, né, 4 cromossomos, eu vou fazer os 23, senão, meu irmão, eu fico o dia inteiro aqui desenhando cromossomo. Então, vou fazer com 4, ok? E eu vou fazer com eles já, ó, com a metáfase bonitona, em que eles estão emparelhados, ok? Lembra que a gente utiliza o termo para a meiose 1, ó, pareamento, pareamento dos cromossomos, ok? Pareamento. Só que, galera, o pareamento dos cromossomos normalmente é colocado como cromossomos homólogos, beleza? Só que, no caso dos, né, do sexo masculino, né, os cromossomos sexuais não são totalmente homólogos, porque o X e o Y, né, se eu fosse representar, eu representaria assim, ó, o X e o Y, em que eles possuem uma região que é homóloga,
ok? E regiões não homólogas, inclusive lá na genética mendeliana, aquele papo todo, né? Vocês já trabalham também com quem? Com a herança ligada ao sexo, ok? Já que na parte não homóloga do X, né, a gente pode ter aqui o daltonismo, hemofilia, beleza? Situações bem interessantes. Mas vamos pensar agora como se fosse um X e o Y iguais, o que não é, que eu acabei de dizer que não são, ok? Mas eu tenho aqui ó, o pareamento entre o X e o Y, ok? E aí, minha gente, o que acontece? Na anáfase 1, ok? Então isso aqui foi metáfase 1, rolou aqui o pareamento, né? A formação, né? Bem bonitona aqui do fuso, show. Agora, na anáfase 1, galera, o que vai rolar mesmo? Aqui, ó, né? Já iniciando o processo aqui, ó, já para a gente pensar na telófase daqui a pouquinho, mas a gente já tem, ó, a separação dos cromossomos. Então agora eu vou fazer aqui, ó, o X e como se esse aqui fosse o Y. Beleza? Então esse X aqui são, né, poderia ser o autossômico, né, representando os autossômicos, e aqui o X e o Y representando exatamente os cromossomos sexuais X e Y. E aí, galera, na telófase 1, olha o que acontece. Separam o X e o Y. Beleza? Então, quando ele perguntou aqui, ó, em qual fase da meiose 1 diferenciam-se os gametas que terão o cromossomo X do que terão o cromossomo Y, você teria que caracterizar o que, galera? A anáfase 1, devido ao que? A separação dos cromossomos homólogos. E no caso dos homens que têm cromossomo X e o Y, rola a separação do X e o Y, né, após o encurtamento aqui das fibras do fuso na anáfase 1. Beleza? Tranquilo? Então eu estou botando de maneira simplificada, você obviamente ia dar a justificada bonita aí na sua resposta, como eu comentei para vocês. Beleza? Pronto. Então a A foi o que foi. B. Por que na fertilização in vitro a injeção intracitoplasmática não pode ser feita com espermatócito 2? Então repare que o espermatócito 2, ó, ele está aqui anterior à meiose 2. Então, quando você fala de meiose 1, né, a gente formou aqui, ó, ainda, reparem só, os cromossomos que estão duplicados, ok? Eles estão duplicados, ó. Vamos fazer aqui, ó. Repara que eles estão aqui bonitão, duplicadões. E aí, ó, vou botar aqui embaixo, galera, tá? Quando você pensa na meiose 2, ó, que beleza, né? Os gametas, eles vão ter o que, gente? Que separar as cromátides irmãs, ó. Então, né, eu teria mais ou menos esse desenho aqui. Tá? Então, no caso de uma célula, né, humana, enquanto aqui ó, eu já tenho N23, eu ainda estou ó, com 46 moléculas de DNA. Já na formação do gameta, os espermatozoides, a carga cromossômica desse cara tem que ser N igual a 23. E ele tem que ter 23 moléculas de DNA. Para que, quando for encontrar o ovócito secundário, que vai ter também N igual a 23, eles se juntem, né? E acaba o quê? Formando o zigoto, né? 2N igual a 46. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, por que não pode ser o espermatócito 2? Porque o número de cromossomos, né? Desculpa, o número de moléculas de DNA ainda é a quantidade duplicada. Os cromossomos estão duplicados. Beleza? E aí ele já emenda, ó, que tipo de mutação numérica teria um embrião inviável que resultasse de uma fertilização entre o espermatócito 2 e o ovócito 2 com 23 cromossomos. Né? Você teria aqui ó, o espermatócito 2, né, ainda com 46, ok? Cromossomos, e esse cara com 46 moléculas de DNA, e o ovócito, né, secundário
né, ele terminaria, né, lembra que na ovogênese tem um detalhe importante, né, a mulher ela libera o ovócito secundário lá na tuba uterina e ela só termina a meiose 2 se houver a fecundação. Tranquilo? Mas considerando aí a entrada do espermatozoide, o término, né, a gente teria, ó, cara, um indivíduo, né, 3N igual, né, com 2 pacotes cromossômicos, né, igual a, pô, 69 cromossomos. Isso realmente é inviável para a espécie humana. Tranquilo? Então, esse tipo de mutação em que rola a variação de pacotes cromossômicos, a gente chama de euploidia. Beleza? Tranquilo? Então, seria a resposta da questão, né? O tipo de mutação seria euploidia. E eu prometi uma surpresinha, então, galera, assista aqui esse vídeo, mutações, ok? Que vai falar de todas as mutações que for possível nas provas, principalmente, né, as mutações cromossômicas. Maravilha, galera? Bom, então é isso. Espero que tenham curtido, espero que tenha dado uma luz aí para vocês. E, cara, até a próxima.